E aí? E aí? Vão chegando. Gostou? É. Bem no ritmo do 3P, né? Vamos entrando. E já já a gente começa. Pega a água. E aí, Laura? E aí, galera? Quero dar uns avisos antes de começar com o conteúdo, para vocês aproveitarem ao máximo. Primeira live da semana da comunidade 3P. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre produtividade. Boa, Carolzinha, eu copiei o tema e esqueci de colocar. Pronto, olha. Obrigada, Carol. Oi, Luiz. Bora lá? Vou dar alguns recadinhos para começar a live. Essa é a primeira live da semana da comunidade 3P. Para quem não sabe, a comunidade 3P é uma comunidade composta por mim, pela Carol Tavares e pela Emily Araújo, com foco na mulher empreendedora. Então, ali a comunidade ela tem como principal objetivo trazer conteúdo para a mulher empreendedora, pois ela precisa do máximo de informação para tocar o negócio dela. Então, 3P nada mais é do que produtividade, que sou eu, planejamento financeiro com a Carol e posicionamento, que é por último, mas não menos importante, que é com a minha querida Emily Araújo, que também tá aqui. Beleza? Então, se você não faz parte da comunidade 3P, faça favor, depois que acabar a live, não agora, tá? Vai lá no link da bio que você vai entrar direto pra nossa comunidade. E qual a vantagem da comunidade? É que lá você tem acesso em primeira mão ao material da live, pois esse aulão não fica gravado, tá? Esse aulão só vai pra quem tá na comunidade. E principalmente, oi Carlos, oi Ana. E principalmente pra você ter acesso ao resumo e tudo mais que a gente tá preparando, que vem muita coisa boa por aí. Beleza? Então vamos pra começar a live. Para começar essa live, eu tenho alguns recadinhos sobre a live, beleza? Primeira coisa, caderno e caneta na mão, porque quem faz parte da comunidade 3P anota tudo que a gente fala, combinado? Segunda coisa, não menos importante do que caderno e caneta na mão, a galera tá entrando, é isso aí. Davis, é o Cicerone. Oi, Dani. Existem duas coisas que eu quero que vocês entendam para todas as nossas aulas, tá? Existe o conhecimento e a sabedoria. O conhecimento é o que você aprende, tá? A sabedoria é o que você pratica. Então, nada de ouvir cada aula e não colocar em prática. Faça-me o favor de tudo que você aprender aqui, você vai lá e vai colocar em prática, tá bom? E para ajudar a gente a ter mais alcance aqui na comunidade 3P nas nossos aulões, eu vou te pedir para chegar nesse aviãozinho aqui e compartilhar essa live para quem você sabe, só para quem você sabe que vai gostar do conteúdo. Não manda para qualquer um não. Só manda para quem vai aproveitar esse conteúdo, beleza? Oi, Má, tudo bem? Então, dito isso, vamos para o conteúdo. Oi, Dani. Bora pro conteúdo, né? Que ninguém aqui tem tempo pra perder. Bom, o tema da live é os segredos da produtividade. Eu vou tentar falar devagar, porque eu sou acelerada. E tem um terceiro aviso que eu não comentei, mas vou falar agora. Tem crianças na casa e eles estão bem animados, eles estão tocando violão, tá? Então se ouvir grito, choro, violão, tá tudo certo. Quem é mãe sabe do que eu tô falando, beleza? Bora lá. Pra gente falar de produtividade, a gente tem que começar essa aula derrubando o mito. O mito do quê? Do fazer muito.
quem é produtiva precisa fazer muito. Eu quero que vocês tenham a certeza que isso não é verdade, tá? Produtividade não tem nada a ver com fazer muita coisa. Então, anotem aí. Ser produtivo não é fazer muito. Muito pelo contrário, eu tenho uma colinha aqui, eu vou lendo de vez em quando, beleza? Olha, ser produtivo significa produzir algo. E esse algo precisa te levar em algum lugar. Oi, Dr. Charles! Que responsabilidade, meu Deus! Produzir algo precisa te levar em algum lugar, tá? Então, ser produtivo é você produzir algo. E esse algo tem que ser algo que tenha valor pra você. Então, pra ser mais prática, pode ser relacionado ao seu trabalho, pode ser relacionado principalmente aos seus valores. Nessa live, pra falar de produtividade, pra falar dos segredos da produtividade, eu vou falar muito sobre autoconhecimento. Eu vou falar muito sobre os seus valores, eu vou falar muito sobre o que você acredita. Então, quando a gente fala de produzir algo, é algo relacionado com o que você quer da sua vida. A base da produtividade é exatamente isso. Você saber o que você quer, relacionado ao seu trabalho, relacionado à sua vida pessoal, né? No meu caso, por exemplo, todo mundo sabe aqui, eu sou uma mãe empreendedora. E o mãe vem antes do empreendedora não é à toa. É porque o meu maior valor é ser mãe. Então, pra mim, ser produtiva, um dos pilares da minha produtividade é ter tempo para os meus filhos. É priorizar os meus filhos sempre que possível. E pra você, o que é produtividade? O que você quer produzir? Eu quero que você comece essa live pensando nisso. Entenda que ser produtivo não é fazer muito. Não é trabalhar muito. Nós vamos falar mais sobre isso aqui quando falar sobre ser ocupado. Não é trabalhar muito, nada disso. É fazer certo. É fazer as escolhas certas. É saber que isso está te levando em algum lugar. Combinado? Bota um joinha aí que vocês entenderam. E vamos para o primeiro segredo da produtividade. O primeiro segredo da produtividade é fazer gestão das suas atividades e não do tempo. E de cara eu serei polêmica, porque nós ouvimos muito falar sobre gestão do tempo. E eu até acredito um pouco nisso, na questão da metodologia da gestão do tempo, ok? Mas quando a gente fala em tempo, é importante a gente saber não, nós sabemos, mas lembrar que todo mundo tem as mesmas 24 horas, tá? Com certeza você conhece alguém que você fala assim: meu Deus do céu, como é que essa pessoa consegue fazer tanta coisa? Não é possível, essa pessoa tem 48 horas no dia dela e não 24 horas. Gente, sinaliza que vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo a imagem? Aqui pra mim tá meio esquisito, mas alguém me avisa se tá tudo certo aí, se estão me ouvindo, porque o meu ajudante sumiu. Não sei onde ele tá, aqui da casa. Então... Gente, não me deixa sozinho. Alguém me diz, tá tudo certo? Tá tudo certo, obrigada. Então, beleza. Então, nós fazemos gestão da atividade e não do tempo, beleza? Se não tiver tudo certo, alguém me avisa aqui, tá tudo certo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. É importante você entender que você precisa decidir o que você vai fazer com as suas 24 horas. Porque se você parar pra pensar, 24 horas é tempo pra caramba. Mas você tem que fazer as escolhas certas. Como é que você vai gerir as suas atividades? Quais são as atividades que você vai gerir dentro do seu tempo? Uma das etapas das consultorias e da mentoria que eu acabo fazendo com mulheres sobre produtividade é justamente isso. Você olhar a sua agenda, inclusive eu incentivo às vezes começar com uma planilha, porque na planilha a gente tem noção exata, né, do tempo. O Google Agenda ajuda muito nisso, na questão da hora, do minuto, para você ver quantas coisas você consegue fazer dentro do seu tempo. Então você tem que ter essa noção do quanto que você consegue fazer dentro do seu tempo e definir as atividades. Então não é gestão do tempo, é gestão de atividades. Tá? Você vai determinar as atividades que comportam no seu tempo, lembrando o principal conceito da produtividade, que é não fazer muito, mas fazer certo. Fazer aquilo que te leva em algum lugar. Então, falando que o vídeo tá travado. Tá travado o vídeo? Tá tudo certo aí? Não. Tá tudo certo. Beleza. Então, obrigada, Carlos. Obrigada.
Então, bora lá. Então, dentro da sua gestão de atividades, você tem que decidir fazer a coisa certa, ok? Porque às vezes a gente decide fazer a coisa certa na hora errada. Então, isso que eu tô determinada a fazer agora tem a ver com os meus objetivos? Tem a ver com a minha ordem de prioridade? Tem muito empresário aqui, tem muito empreendedor aqui. Tem a ver com a minha ordem de prioridade? É mais importante fazer isso agora ou é melhor fazer isso depois? Tá bom? Então lembra sempre disso. Não é fazer gestão do tempo, mas sim fazer gestão das suas atividades. E por isso que eu incentivo você, tá? Pra já a lição de casa, começar a fazer isso hoje, no máximo amanhã de manhã, já olhar pra sua agenda e não olhar os buracos da agenda. A gente vai falar aqui sobre estar ocupado, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas olhar o horário e ver o quanto você pode produzir naquele horário. E você vai ver que você pode decidir fazer as coisas certas, porque você está fazendo a gestão das suas atividades e não do seu tempo. Combinado? Segundo segredo da produtividade. Se eu estiver falando muito rápido, gente, vocês têm liberdade para mandar eu falar mais devagar. Considere o seu estilo de vida e não o método. Quando a gente fala de produtividade, de organização, de planejamento, existem várias metodologias e eu estudo todas elas e particularmente adoro. Tem o GTD, tem o Fly Lady, tem a Tríade do Tempo e todas essas são metodologias de organização para que você seja mais produtiva, ok? A questão é que eu gostaria que você focasse não no método, ok? Mas no seu estilo de vida. E eu vou explicar por quê. Porque quando você tem que considerar ser mais produtivo, e a primeira etapa da produtividade é a sua organização pessoal, então você vai ter que fazer um gerenciamento aí das suas atividades, que eu já falei, e se organizar dentro do que você consegue fazer no seu dia, é super importante você considerar o seu estilo de vida. Então, para você criar o seu método, você precisa considerar o seu estilo de vida. Então, eu vou dar exemplos mais práticos. Se você tem filho pequeno, que é o meu caso, eu tenho o João, que tem 2 anos e meio, eu tenho a Maria Clara, que vai fazer 7 anos agora. Oi, Lê, oi, Li. Nossa, entraram juntas as irmãs. Você precisa considerar isso. Vou exemplificar ainda melhor. A minha produtividade, o meu dia não pode ser igual ao dia de uma mãe que tem uma filha de 12, 14 anos, 15 anos. Não é igual. Eu preciso considerar o meu estilo de vida para criar o meu método, para ter o meu próprio método, entendeu? Eu preciso considerar, eu quero que vocês anotem isso, são coisas que a gente considera. Oi, Laura, oi, Vitor. São coisas que a gente considera, tá? Para poder criar o nosso próprio método. Tá, ok? Quando eu faço qualquer processo, eu sempre falo, não foque no método, foque no seu resultado. Se você quer ser mais produtiva, se você quer ter resultados de produzir, você precisa considerar o seu estilo de vida, você precisa considerar quanto tempo você tem disponível. Eu já compartilhei aqui algumas vezes e vou falar novamente que quando eu comecei a empreender, eu só tinha pra trabalhar de 3 a 4 horas por dia. Acho que eu falei isso até na live com a Emily. Tá? Então, eu precisava considerar isso. Ser produtiva em 4 horas é possível? É, com muita organização, é possível. Porque o João tinha cerca de 5, 6 meses aproximadamente, e de 5 a 6 meses, e a Maria Clara tinha 4 anos e meio, e o meu esposo na época não empreendia comigo, ele estava em São Paulo. Então, o meu estilo de vida é importante. Vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Porque eu vejo muita gente preocupada com o método, estudando vários métodos de organização, tá? E não sendo produtiva. Por quê? Porque você não tá levando em consideração o seu estilo de vida. Então, a partir de hoje, eu quero que você olhe pra isso, tá? O que cabe no meu estilo de vida, para que você não se sinta soterrado, soterrada e fique agoniado porque você não tá conseguindo produzir o que você quer. Beleza? Então, leve em consideração o seu estilo de vida. Leve em consideração, segunda coisa para você pensar, o seu nível de energia, tá? Eu não anotei para falar sobre isso, mas agora acabou de vir, porque eu costumo falar muito isso quando eu falo sobre gerenciamento de atividade, eu aprofundo. Mas, não sei se vocês já ouviram falar sobre gerenciamento de energia, mas gerenciamento de energia nada mais é do que você saber quando o seu corpo, aí é você tem que se conhecer muito bem, o seu corpo está mais produtivo, desculpe, gaguejei. Quando o seu corpo está mais produtivo. Quando? Ah, Carol, linda. Essa é a Carol, que faz parte do Projeto 3P comigo. Dá um oizinho aí, Carol. Quando você está mais produtiva. Eu, por exemplo, sou
um foguete de manhã. É impressionante como eu consigo fazer muitas coisas de manhã, fazer reunião e deliberar muitas coisas, inclusive da minha rotina com as crianças. De tarde, eu sinto que o meu nível de energia cai. Então, eu preciso considerar isso quando vou mexer na minha agenda, quando eu vou decidir algo importante. Por exemplo, se você tem algo importante para entregar, que seja o mais importante do seu dia, quando você tem na sua agenda aí, na sua lista de tarefas principalmente, uma tarefa que é super importante, que você tem que entregar pro seu cliente, pro seu chefe, pro seu diretor, considere o seu nível de energia. Considere fazer isso quando você está com a sua energia lá em cima. E você vai ver como isso faz diferença. Então, considere o seu nível de energia quando for criar o seu método, o seu próprio método. E por que eu quero incentivar vocês a criarem seu próprio método? Parece uma coisa muito complexa, mas o método nada mais é do que o conjunto de coisas que você estuda e que você aplica na sua vida e que cabe pra você. Porque o bom de você fazer isso é que se a circunstância da sua vida muda, você consegue mudar. E eu falo novamente, eu falo muito pra mães empreendedoras, justamente porque eu sei como é desafiador empreender sendo mãe com filhos pequenos e agora na pandemia. Então não é uma tarefa fácil, né? Quantas vezes eu fiz reunião aqui com as duas crianças aqui clamando misericórdia para eles não gritarem muito para eu poder ouvir meu cliente. Então é um desafio em tanto. Então você ter o seu método, você ver o que cabe na sua vida, assim, é muito autoconhecimento e ter muita noção do que você pode fazer vai te ajudar a adaptar. Porque o que eu fazia quando o João tinha 6 meses não é igual ao que eu faço agora com o João tendo 2 anos e meio. É muito mais fácil em alguns pontos, porém é muito mais desafiador em outros pontos. Porque com 6 meses ele ficava aqui, eu balançava ele e tava tudo certo. Agora ele não fica mais parado. Às vezes ele quer entrar na reunião, ele quer subir em cima da mamãe. Então, tudo isso faz muita diferença. Deu pra entender? Então, vou repetir. Considere o seu estilo de vida e não o método. Pega aquilo que você leu, que você estudou e olha pra sua vida. Isso cabe na minha vida? Eu falo isso porque tem um método que eu gosto muito, que é o GTD, que ele principalmente pra gente produzir no trabalho é muito, muito eficiente, mas ele é um método, por exemplo, que se você bate o olho de início, você se assusta, pode parecer ineficaz, meu Deus, nunca vou conseguir me organizar e ser produtivo, isso não cabe pra mim. Então, eu quero te incentivar a olhar pra sua vida e adaptar pro seu estilo de vida, tá ok? E entender que o seu estilo de vida ele vai mudar. E o seu método, o método aí que você criou, o método da Masi, o método da Carol, o método da Lilian, ele vai ser adaptado pro seu novo estilo de vida. Beleza? Vocês estão conseguindo me acompanhar ou eu estou muito rápida? Por favor, me responda que eu preciso tomar água. Eu também, meu dia começa bem cedo. Eu sei, Lilian, te acompanho. Isso aí, você é das minhas. Você acorda às 5 da manhã. Sou o contrário. Isso aí. Oi, Tizi! Saudade! Oi, Liz! Liginha! Bora pro conteúdo, vocês não têm tempo pra perder, né? Terceiro. E esse, não sei se todo mundo ainda tá aí, mas esse eu tenho gente que já falou muito. Ser ocupada não é ser produtiva. Tem homens aqui, eu vou respeitar vocês. Tati, tem muito conteúdo, então acelera. Ser ocupada ou ocupado não é ser produtivo. Gente, essa frase eu li no livro do Tim Ferriss, que se chama Trabalhe 4 horas por semana. Eu quero que vocês anotem o nome desse livro. Esse livro é maravilhoso, ele é muito bom. E tem exatamente essa pergunta ele faz no livro. Você está sendo produtivo ou simplesmente ocupado? E eu me lembro do tempo... Oi, Claudinha. Eu me lembro do tempo em que eu achava que ser ocupada era a coisa mais maravilhosa do mundo. Ser muito ocupada, não consigo porque eu tô muito ocupada. Essa semana não dá porque eu tô muito ocupada. E, gente, isso é o maior erro que a gente pode cometer, é justamente achar que ser ocupada ou ocupado é bom. Sério, Fran? Manda pra cá.
Porque eu acho que meu marido ainda não leu. Esse livro eu tenho aqui. Pode ler, Fran. Pode ler que você vai gostar. Ele é um livro muito bom. Ele abre muito a nossa mentalidade para a questão da produtividade. E o Tim Ferriss, realmente, ele dá aula disso, né? Eu chego nem perto dele. E havia um tempo em que a gente, quando trabalhava, principalmente quando trabalhava em empresa, que ser ocupado era muito bom, era chique, né? Era glamuroso. E nada disso, gente. Ser ocupado demonstra uma... Tem criança aqui. Oi? É você. Sou eu! O João entrou pra falar que sou eu. Falei que ia ter criança nessa live. Ser ocupado não é chique, ser ocupado não é bom. O nome do livro, Lilian, é Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss, tá bem? Então, a Dani tá falando que travou, não sei se travou de fato, mas confirmem pra mim. Isso, trabalhe 4 horas por semana. Esse é o nome do livro. Bora lá. Então, ser ocupado não é bom, ok? Por que ser ocupado não é bom? Eu quero que você considere, lembra que eu falei no começo da live? Quem não tava no começo da live, eu vou repetir. Eu disse no começo da live que trabalhar muito não significa você ser produtiva. E agora eu vou linkar com isso que eu vou falar, tá? Ser produtivo significa produzir algo, ok? Tudo certo. Bem, se eu preciso produzir algo, eu quero te perguntar, quanto de lucro você tem no final do dia? Eu não sou a Carol Tavares, a minha mentora financeira que está nessa live. E não vou falar de lucro financeiro, eu até poderia, mas eu não vou. Lucro não significa dinheiro. O lucro significa também coisas que são importantes para você. Então, a pausa nesse momento, e eu quero que você reflita, e que quando acabar essa live você de fato avalie isso, né, Carolzinha? Você de fato avalie isso, quanto de lucro que você tem quando você chega no seu final do dia do intangível. Nossa, falei difícil agora, né? Vou falar mais simples. Pra mim, Tatiane, que estou aqui falando isso, lucro é no final do dia eu ter tido tempo para almoçar com as crianças, tomar o nosso lanche da tarde, que a gente tem horário pra fazer isso. Hoje eu não participei do lanche da tarde, mas isso pra mim é essencial. É poder parar pra ajudar a minha filha a fazer uma prova da escola. Isso pra mim é lucro também. Não é só o dinheiro que eu produzo ao longo do meu dia, tá? Então, se você tá sendo ocupado demais e tá chegando no final do dia, você tem aquela sensação de soterramento. Fiz, mas não fiz coisas importantes. Fiz, mas não me sinto plena, completa, nada disso. Eu quero que você escreva aí no seu caderninho que você pegou no começo da live. Quanto de lucro você tem no final do dia. E você vai determinar qual é esse lucro. Eu gosto de falar sobre isso, sobre os filhos, que pra mim é o meu forte, sobre aquilo que você não consegue, não é monetário, não tem valor monetário, gente. Porque mesmo quando a gente consegue produzir muito dinheiro, nem sempre isso faz com que a gente se sinta plena no final do dia. Então, não viva uma vida ocupada demais. Isso não significa que você vai ser produtiva. Quando a gente fala de agenda, agora eu vou falar de uma forma mais prática. Quando a gente olha a agenda, o primeiro erro nos processos que as pessoas cometem, e eu já cometi isso, é achar que a gente tem que cobrir cada buraquinho da agenda. Duvido que você nunca fez isso. Conta, Fran. Ter tempo para fazer exercício físico. Eu tinha anotado aqui, mas eu anotei tanta coisa que eu não consegui ler agora. Mas sim, conta muito. Isso pra mim também é lucro. Eu ter tempo pra fazer minha atividade física, porque isso traz pra mim sanidade mental. Meu marido sabe do que eu tô falando. Isso pra mim é lucro. O que pra você é lucro? O que pra você o dinheiro não pode comprar, tá? Então é bom você avaliar isso. Você precisa mensurar considerando o que importa pra você. Eu falei no começo da live. Essa live fala muito, sem querer, sobre autoconhecimento. Porque você tem que se conhecer muito bem pra saber o que é importante pra você. E se você tá aqui e você não empreende, mas tá nessa live até aqui, você pode usar tudo isso que eu tô falando pro negócio que você está hoje. Porque, gente, por muito tempo eu empreendi na empresa de outras pessoas. E tenho muito orgulho de falar disso, tá? Me moldou no que sou hoje, né? Então, considere tudo isso também para sua realidade. Lembra que eu falei sobre aplicar na sua realidade, tá bem? Então, o que importa para você? Isso é o seu lucro. O que é importante para você
no final do dia, você ter feito. Eu anotei uma frase aqui. O que é importante pra você e quanto você fez daquilo? Anota essa pergunta pra você se fazer. O que é importante pra você e quanto você fez daquilo? Pode ser coisas que te fazem bem, tá? Como ler, como praticar exercício físico, como estudar mais, como ter tempo pra ficar com seus filhos. Eu me dei conta, principalmente na pandemia, algumas semanas atrás, tava trabalhando mais de 14 horas, tinha dia que era 16 horas por dia, que eu não estava dando atenção devida pros meus filhos. E isso não é sobre eles, é sobre mim, tá? E isso estava me fazendo mal. Poxa, eu tô aqui dentro, tô dentro de casa, não saio de casa. Eles estão comigo, não tem aula, né, presencial. Eu preciso criar tempo na minha agenda para os meus filhos, porque isso me abastece. Isso me faz bem. Fazer a comida dos meus filhos, por exemplo, para mim não é um peso. Muito pelo contrário. Você vai fazer essa pergunta para você. Quanto eu estou fazendo daquilo que é importante para mim? E se você quer passar para o seu negócio isso, quanto que estou fazendo daquilo que é importante para o meu negócio no meu dia? Porque se deixar, a gente passa o dia respondendo e-mail. Porque se deixar, nós passamos o dia respondendo mensagem. Eu até anotei para falar sobre isso para vocês, não vou falar no próximo tópico. E não produzimos. Somos muito ocupados e não produzimos. Não chegamos em lugar nenhum, tá? Cuidado para não preencher cada vírgula do seu dia com muitas tarefas, com muitas coisas. Porque a sua lista de tarefas, ela é infinita, mas a sua vida não é infinita. Eu vou repetir. A sua lista de tarefas, ela... Eu li Eu Te Amo, Mamãe, e tenho vontade de chorar. Sua lista de afazeres, ela é infinita. A sua vida não é. Quem aqui é mulher, mãe, empresário, empreendedor? Eu tenho aqui todo tipo de gente entrou. Eu vou perguntar pra vocês. Chegou algum dia que você falou: nossa, eu não tenho mais nada pra fazer. Meu Deus, não tenho nada pra fazer. Acabei. Escreve aí pra mim. Algum dia você teve nada pra fazer? Se é que eu posso conjugar essa frase corretamente. Teve nada pra fazer? Não sei se tá certo, não. É muito difícil. Nós temos sempre muita coisa pra fazer. E quanto mais o tempo passa, mais coisas nós temos pra fazer. É ou não é? Quanto mais o tempo passa, nós temos atividades. Nós estamos no mundo digital. Temos muitas coisas pra acessar. Temos muito conhecimento para acessar. Tem muita gente procurando a gente através do direct do Instagram, através do WhatsApp, e telefone, e e-mail. Só aumenta, né, gente? Quem trabalha num ambiente corporativo tem o Slack. Que mais que tem, gente? Tem um monte de ferramenta para as pessoas acharem você de algum jeito. É ou não é? Grupo do WhatsApp eu não vou nem falar, que eu vou entrar nisso no próximo tópico. Mas sempre temos muita coisa para fazer. Sim, não consigo parar. Só eu tô ouvindo sim. Sempre tenho muita coisa pra fazer. Se esse dia existiu, eu pulei ele. Melhor frase. É isso. Então, não considere ser ocupada ou ocupado como ser produtivo. Eu quero que você finalize essa live, essa aula, considerando isso. Considerando que você precisa olhar pro seu dia. E mais uma tarefa para você. Chega no final do dia e olha para o seu dia. Avalie o seu dia. Como foi o meu dia? O que eu produzi no dia de hoje? Quanto que eu fiz daquilo que realmente importa? Sabe? Tenha esse hábito de fazer todo final do dia uma autoavaliação. Tá ok? Isso é super importante, né? Você já deve ter ouvido falar sobre o caderno da gratidão, sobre todos os dias você ser grato por algumas coisas. Nesse momento, se você faz isso, nesse momento, faça isso também avaliando o seu dia, ok? E aí você vai conseguir avaliar, produzir, não produzir? Aí a segunda pergunta: o que eu posso fazer para melhorar amanhã? Só dessa maneira, gente, que a gente consegue melhorar e melhorar e melhorar.
Combinado? Estão anotando tudo? Estão conseguindo me acompanhar? Não me deixem sozinha. Ó, atualmente sem produção, a Liginha falou. Não sei se ela tá falando de trabalho, mas pode ser, quando eu falo de produzir algo, muitas vezes é cuidar da nossa casa, muitas vezes é cuidar dos nossos. Cuidar da nossa mãe, cuidar dos nossos netos, no seu caso, eu sei que você tem netos. Cuidar de pessoas que precisam de você, não sei, tá? Mas o que você tá produzindo com o seu dia? Eu quero que você se pergunte isso. Eu espero que você tenha uma resposta positiva. Beleza? E por último, e não menos importante, que é o quarto segredo, eu não sei nem se eu tô enumerando, tô tão acelerada, você não precisa dar conta de tudo. Aí eu falo sobre ser produtivo ou não ser ocupado, falo um monte de coisa sobre não trabalhar muito. E aí eu falo, você não precisa fazer tudo? E aí eu vou te falar, uma coisa que me perguntam muito é, como você dá conta de tudo? Nossa, como você dá conta de tudo? Nossa, como você consegue? Porque aqui, né, gente, aqui no Instagram, é verdade, Vitor, não existe supermãe ou superpai, existe organização. Aqui no Instagram, vocês veem fragmentos da minha vida. Gostaria de até mostrar mais como é o meu dia a dia. Só que às vezes o dia passa e eu não consigo mostrar tudo aquilo que eu gostaria. Então vocês veem fragmentos. Então, às vezes a pessoa, ela vê, tô gravando... Tati, você está na minha agenda de hoje. Tô gravando um stories, aí a pessoa vê minha casa arrumada. Aí mostro eu comendo com os meus filhos, mostro cozinhando, mostro dando mentoria, mostro dando consultoria, mostro em reunião. Aí a pessoa fala, nossa, como é que ela consegue dar conta de tudo? Já mostrei fazendo faxina. Sou cara de pau a esse ponto. Como é que ela consegue dar conta de tudo? Aí aparece um dia com a unha feita, outro dia maquiado, outro dia cabelo arrumado. Gente, não é sobre fazer tudo. É sobre escolher o que você vai fazer e fazer certo. Eu falo não pra um monte de coisa. Coisas que teoricamente seriam boas pra mim. Mas eu preciso fazer escolhas. Lembra que eu falei lá atrás? O que é importante pra você? O que você vai fazer, que você vai considerar no seu final do dia, que seu dia foi produtivo? Eu gosto de pensar, quando eu falo sobre falar não, sobre fazer certo, nas áreas da vida. Quem conhece metodologia de coach, né? Quem já fez, passou por algum processo, dá um Google, roda da vida, olha as áreas da vida. Eu sei que a Anne já fez, que a Anne é rata de treinamento, né, Anne? Não adianta ficar escondidinho, não. A Anne já fez a roda da vida, que são as áreas da vida. Quando você observa suas áreas da vida, eu gosto de pensar... Oi, Aline. Eu gosto de pensar que são como se fossem baldinhos. É isso. Nós temos um monte de baldinho. A gente consegue encher os baldinhos tudo de uma vez? Na torneira, no chuveiro, na cascata, sei lá. Consegue encher tudo de uma vez, os baldinhos? Muito difícil, né? Você precisa pegar um, encher, pegar outro, encher. É exatamente isso que eu quero que você considere sobre você não precisa fazer tudo, não precisa dar conta de tudo. Eu falo muito sobre isso, tem até um post aqui que viralizou, que eu falo exatamente isso. Tá tudo bem, você não precisa dar conta de tudo. Não é sobre não fazer, não é um convite ao comodismo, muito pelo contrário. É um convite para você fazer a escolha certa. O que você vai fazer que de fato vai fazer sentido pra você. De novo, o autoconhecimento. De novo, você olhar pra si. De novo, você olhar pro que você quer, pro seu estilo de vida, pras suas metas, pros seus objetivos. A Carol Tavares fala muito sobre planejamento. Não só planejamento financeiro, mas planejamento de fato, né? Talvez até estratégico. A Carol manja disso. O que você quer pro seu negócio? O que você quer pra sua empresa? Com foco nisso que você vai falar sim pra algumas coisas. Só que quando você falar sim para algumas coisas, você também vai ter que falar não para um monte de outras coisas. Não para a mensagem do WhatsApp que toca toda hora. Não para as notificações das redes sociais. Verdade, Lilian, fizemos uma live com esse tema. Não para várias coisas. E você só vai poder falar não para essas coisas se você souber o que é sim para você. Então, você não precisa fazer tudo. Eu quero que você faça
tudo, escreva tudo bem grande no seu caderninho, que importa pra você. Porque agora o que importa pra você pode ser algumas coisas. E daqui a pouco vão ser outras coisas. E tá tudo bem, tá? E daqui a pouco vão ser outras e outras e outras coisas. Mas você precisa escolher o que quer fazer, para que você possa fazer certo. De novo, né, falando isso, eu já falei isso nessa live. Não tem a ver com volume, e eu encerro por aqui, e sim com as coisas certas. Escolher fazer as coisas certas. E isso eu quero que vocês tenham em mente. Eu vou repetir tudo que eu disse, os tópicos, porque eu falei e já terminei o que eu ia falar. Então vamos lá, olha. Primeiro segredo: faça a gestão das suas atividades e não do seu tempo. Para quem não estava no começo da live, tempo, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Nós precisamos fazer... Obrigada, Larissa. Nós precisamos fazer gestão das nossas atividades. Considere o que você precisa fazer e escolha. Não tem gestão de emoção? É isso, gestão de atividade, gestão de emoção. Você precisa gerir o tempo inteiro. Faça essa gestão, tome o controle da sua vida, sabe? Às vezes a gente já acorda esbaforido, já acorda atrasado, já acorda com o filho chamando. Eu já falei algumas vezes aqui, eu evito acordar com os meus filhos já me chamando, porque isso é terrível pra minha cabeça, né? Eles acordam muito cedo, principalmente o João, então é meio difícil, tá? Eu tenho que acordar, tipo, às 5 da manhã pro João não me pegar, né, dormindo. E às vezes o João acorda antes de mim, aí a gente fica nessa brincadeira de gato e rato. Mas é verdade. Então, faça a gestão das suas atividades e não do seu tempo. Considere isso, tá? Considere seu estilo de vida e não foque no método. Pegue aquilo que é importante para você se organizar e adapte ao seu estilo de vida. Não olhe o meu estilo de vida. Não olhe o estilo de vida de outra pessoa que é extremamente, tem alta performance, é produtiva, etc, etc. Olhe o seu estilo de vida, porque se você olhar para o estilo de vida do outro, você vai se frustrar, tá? E eu já disse várias vezes aqui que a frustração, ela interrompe o nosso processo de evolução, porque a gente não consegue avançar, tá? Então, fiquem ligadas nisso. Ser ocupado não é ser produtivo. Não tenha uma agenda muito cheia, tenha respiros na sua agenda. Escolha certo o que você vai fazer. Se pergunte o que importa para mim e quanto que eu fiz daquilo no meu dia. A frase, sua lista de afazeres é infinita, a sua vida não é infinita. E quarto e último, você não precisa dar conta de tudo. Você precisa escolher a coisa certa. O seu tudo precisa ser a coisa certa para fazer. Aquela coisa certa que quando você chegar no seu final do dia, você vai olhar e falar, meu dia foi produtivo. Produtividade é isso. Eu acredito nesse estilo de produtividade, eu vivo esse estilo de produtividade, eu fico cansada igual, às vezes eu quero sair correndo igual, tá tudo certo. Empreender e ser mãe são duas coisas extremamente desafiadoras, mas quando você tem em mente em fazer as coisas certas, tudo caminha. A Carol falou uma vez, acho que foi depois da nossa live, e eu vou pegar essa frase, Carol, eu vou adotar essa frase, que não é fácil. Fácil não é, ser mãe empreendedora não é, empreender não é fácil, mas não é impossível. Então, vou pegar para produtividade essa frase, tá? Ser produtivo, produtiva, não é fácil, mas não é impossível. Você só precisa colocar foco no que precisa colocar, naquilo que você quer que floresça. Combinado? Acabamos a nossa live. Obrigada pra você que ficou até aqui, bastante gente querida, muito obrigada. Eu espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. E, gente, falei no começo, vou falar do 3P, Davis Mello, meu assistente. Gente, coloque em prática tudo que vocês ouvirem na comunidade 3P, coloquem em prática. Vocês só vão ter resultado se vocês colocarem em prática. Tá bem? Lembra, conhecimento é aprender algo, sabedoria é colocar em prática. E se você ficou até aqui, não esqueça, obrigada, Liginha, não esqueça de entrar na nossa comunidade 3P. Vou falar de novo o que é a comunidade 3P, porque eu falei no começo da live e não era todo mundo que tava aqui. Nossa, o pessoal tá super animado. Olha só,
Isso aí, Lilian. Comunidade 3P é uma comunidade, tá? Onde eu, Emily e Carol nos unimos para falar para empreendedoras. Sobre o que a gente fala? Falamos sobre produtividade comigo, planejamento financeiro com a Carolzinha, cadê Emily? E posicionamento com Emily. Se a Emily... Emily ia falar, se a Emily não tiver é porque Baby Otto precisa dela, né, Emily? Posicionamento com Emily, posicionamento digital. A Emily manja muito do riscado. E nós queremos que você possa consumir esse conteúdo que a gente tem para oferecer. Por isso que isso aqui não é só uma live, é um aulão mesmo. Nós estamos dando todo o nosso conteúdo que nós trabalhamos com ele aqui, gratuito, para que você possa prosperar, avançar no seu negócio. Nós acreditamos que de 2020 podem vir grandes coisas sim. Pode vir grandes coisas sim. Você precisa entrar na comunidade 3P para que você possa colocar a mão na massa com todo o conteúdo que a gente tem para oferecer. Combinado? Quem tá na comunidade 3P tem acesso às lives. Então nós estamos juntando as lives, tá? Então todas as lives vão ficar salvas só para quem tá lá na comunidade, gente. Não adianta, é privado. Então só quem tá lá vai ter acesso ao link que a gente vai liberar, ao conteúdo que a gente acaba transmitindo por aqui. Então, se tem atividade, resumo, nós vamos começar a colocar por lá na comunidade, tá? É uma comunidade silenciosa, isso mesmo, Luiz. Nossa, eu tô cheia de assistente hoje. É uma comunidade silenciosa, isso eu quero muito falar, tá? Porque é uma comunidade que você não vai ficar recebendo um monte de mensagem, bom dia, boa tarde, boa noite. O objetivo é que você pegue o conteúdo e pronto, tá? Que você tenha acesso a conteúdo de valor, conteúdo bom, combinado? E sim, Luiz, Davis, meus assistentes de palco, de fato, o link está na bio. Então faça o favor de saindo dessa live, não é pra fechar ainda, tá? Quando sair dessa live, vai lá no link da bio e entra na nossa comunidade, que eu falei só 1% do que vem por aí, porque tem muita coisa boa ainda pra vocês. Combinado? É isso. Vamos tirar uma foto, gente? Quase que eu esqueço da foto. Vamos tirar uma foto, né? Alguém tira, amor? Tira a foto. Pronto. Gente, obrigada, viu? Um beijo. Deus abençoe vocês. Que vocês possam aproveitar muito todo o conteúdo que a gente tem pra trazer ainda, tá? Um beijo. Tchau, tchau.